dizem assim pra você: "Nossa, você não é mais o mesmo". Você tem que dizer assim: "Realmente, não sou mesmo. Sou muito melhor do que eu era". Porque realmente o objetivo da vida é esse: ser melhor do que você já foi, cada dia mais. Tava aqui agora sem fazer nada, parado, pensando um pouco na vida. Aí resolvi abrir essa livezinha aqui, só pra ver, né? Não sei nem o que falar ultimamente. Tanto tempo, como eu disse, que eu não faço uma live. Tanto tempo que eu não crio mais conteúdos pra internet. O tempo passa, as coisas mudam, as prioridades mudam. E a gente tem que se adaptando. O cara que foi um criador de conteúdo de 2014 até 2022, por 8 anos na internet, simplesmente desapareceu. Coisa que eu nem imaginava que um dia poderia acontecer. Um canal com mais de 80 mil inscritos, falando de um assunto polêmico, mas com uma grande audiência. De uma hora para outra resolve parar. É a vida. Mas a verdade é que a internet, criação de conteúdo, hoje, no ano de 2026, é uma das profissões mais promissoras que existem no mercado. Quem ainda não começou, está na hora de começar. E quem parou, assim como eu parei, lá em 2022, está na hora de voltar também. Porque, como eu disse, a criação de conteúdo hoje é uma das profissões mais promissoras que tem. Não importa qual seja a tua profissão, se você é médico, se você é engenheiro, advogado, se você é administrador, dentista, a puta que pariu. Se você focar na criação de conteúdo, você vai ser um profissional muito melhor remunerado do que a grande outra maioria. Porque a internet, com as suas mais diversas formas de remuneração, né, é aonde você vai ter mais possibilidade de ganhar dinheiro. Às vezes parece difícil. Ah, mas é difícil. E é realmente, eu não consigo mais quase me encaixar. Depois de ter criado conteúdo por 8 anos praticamente, 10 anos praticamente, pro canal THC Total. E ter parado, hoje eu quase não consigo mais voltar. Porque eu criei um bloqueio dentro de mim, uma barreira
de que eu não sou mais capaz de fazer. Então imagina você uma pessoa que nunca entrou no meio da internet. Mas a verdade é que a melhor profissão existente hoje, na minha opinião, é através da internet, trabalhar através da internet. E, inclusive, pode-se fazer isso até mesmo sem aparecer, né? Hoje existem formas de ganhar dinheiro com criação de conteúdo, ou com vendas online, ou com criação de blogs. Existem diversas maneiras hoje de ganhar dinheiro na internet. E a gente não faz porque a gente é muito procrastinador, que a gente é muito relaxado, vamos dizer assim. Na verdade, temos crenças limitantes, somos imediatistas. E o jogo da internet ele é um jogo de médio prazo, não um jogo de curto prazo. Por isso que às vezes a maioria das pessoas não conseguem, vamos dizer assim, ter resultados. Quando eu comecei o canal THC Total, eu fui ter resultado financeiro depois de 6 anos. Só que quando eu comecei o canal THC Total, que é esse canal que você está vendo hoje, mas com outra abordagem e com outro nome, né? Era THC Total, hoje é a Juliano Conte. Eu comecei por esporte, eu comecei por um hobby, por gostar de falar sobre o assunto que eu falava, não com intenção de ganhar dinheiro. E realmente, como eu disse, eu fui ganhar dinheiro cerca de 6 anos depois que eu entrei pro jogo do marketing digital, onde você, utilizando a audiência que você tem, você trabalha a oferta de um produto que a tua audiência precisa. Esse produto pode ser um curso online, pode ser um produto físico, e aí entra a forma de você ganhar dinheiro. E se você se tornar um grande criador de conteúdo, por exemplo, aqui no YouTube, você também pode ganhar com os anúncios do próprio YouTube. Que é uma ótima fonte de renda também. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ultimamente eu tenho trabalhado tanto que eu ando exausto. Olha, hoje é domingo e essa hora era para eu estar trabalhando também. Mas só que eu estou tão cansado que eu disse que hoje eu não vou. Na verdade eu ia ir, mas eu acabei deitando ali para dar uma descansada depois do meio-dia e acabei dormindo a tarde inteira, de tão exausto que eu tô. E aí, já que cheguei no final do dia, não saí para trabalhar. Hoje a minha renda principal, minha única renda, inclusive, nesse momento, é trabalhando como motorista de aplicativo. Posso me queixar da quantia que eu recebo? Não. É uma quantia razoavelmente boa. Porém, é um trabalho exaustivo. É um trabalho que te suga muito. Eu entro no carro às 9 horas da manhã, todos os dias. Quando eu digo todos os dias, é de segunda a segunda. E vou parar às 9 horas da noite, praticamente. Claro, com alguma parada para almoçar,
uma parada para ir no banheiro, uma parada para abastecer, sabe? Umas paradinhas ao longo do dia. Mas é um trabalho exaustivo, é um trabalho que não te dá liberdade de tempo. Eu já gravei vídeos aqui nesse canal, inclusive você pode encontrar aí nesse canal os vídeos, falando que você pode ganhar dinheiro trabalhando como motorista de aplicativo. E eu sempre recomendo algo que eu estou fazendo e dá certo. Para quem trabalha, por exemplo, no CLT e ganha R$ 1.800 e consegue sobreviver com esses R$ 1.800, R$ 2.000 por mês, eu super indico você trabalhar como motorista de aplicativo de segunda a sexta, que você vai ter uma rentabilidade muito maior que o CLT, com toda certeza. Você vai tirar uns 4, 5 mil ali. Então, para quem ganha hoje 2 mil, começar a tirar 4, 5 mil, é uma puta virada de chave. Mas hoje eu, que tenho um custo de vida na base de R$ 6.000, trabalhar como motorista de aplicativo é uma forma de sobrevivência. Não é uma forma de ganhar dinheiro para ter luxo. Eu faturo R$ 12.000 por mês. Só que líquido eu tiro 6, 7 mil. E esse é o meu custo de vida por mês, hoje. Então, eu não estou luxando com esse dinheiro. Tem aquele ditado que diz assim, rico não é aquele que ganha 30 mil e gasta 31, ou gasta os 30. Mas rico é aquele que ganha 1.800 e gasta 1.500. Porque ele tem 300 pelo menos para guardar todo mês. Então, essa é a conta que se faz. Eu aumentei muito o meu custo de vida de um ano para cá. 1 ano e meio, 2 para cá. Mas eu aumentei o meu custo de vida devido à necessidade, né? Eu acabei financiando um apartamento que eu pagava aluguel, então era uma coisa que eu necessitava, aonde eu criei uma dívida um pouco maior. E devido à minha necessidade de um carro para me locomover na época, o ano passado, eu tinha um carro, mas o meu carro estava muito batido, muito judiado, cheio de manutenção para fazer. E se fosse colocar em dia tudo que tinha para fazer no carro, o custo da manutenção era maior do que o carro. Então eu decidi trocar de carro, comprei um outro carro. E a parcela desse outro carro é uma parcela alta também, uma parcela de 2.000 e poucos reais. Então o meu custo de vida ele foi para R$ 6.000. E aí eu me obriguei. Eu não entrei no mercado de corrida de aplicativo porque eu me interessei por ele, mas porque foi uma necessidade. Eu vi ali uma oportunidade para eu conseguir ganhar o suficiente para pagar as contas. E foi por isso que eu entrei ali. E realmente está dando para pagar as contas. Mas ele é um trabalho desgastante, um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo. É um trabalho que te exige muito tempo, né? Um trabalho de segunda a segunda que eu faço. E como eu disse, eu não tô lá agora porque hoje eu não consegui, não aguentei. Deitei para dar uma descansadinha ali depois do meio-dia e fui acordar às 4 horas da tarde devido à minha exaustão. Então é bastante complicado. E por isso que eu digo que o digital, a internet hoje, é uma das melhores formas para você trabalhar.
ela não vai te trazer resultado imediato. Mas quando ela te trouxer resultado, ela vai te trazer um resultado e uma qualidade de vida muito maior. Porque você vai ter liberdade de tempo. Porque quem trabalha pela internet não trabalha 10 horas por dia todos os dias. Pode ser que tenha dias que você trabalhe 10 horas. Mas vão ter dias que você não vai ter muita coisa para fazer. E aí que vem o segredo da coisa. Você vai poder descansar. E é isso que eu estou precisando. É isso que eu estou precisando. Liberdade de tempo. Liberdade para poder descansar. Liberdade para parar. Para sentar um dia. E ficar sem fazer nada. Olha que loucura, cara. Um dia sem precisar fazer nada. Eu não sei mais o que é isso faz muito tempo. Um dia sem precisar fazer nada. Eu fico, às vezes, olhando certas pessoas, né? Que tem um trabalho com liberdade. Outro dia eu conheci uma professora. Ela trabalha cerca de 2, 3 dias na semana. E tira uma renda de 7 mil por mês. Mais ou menos. Ela não me falou, mas eu sei, né? Inclusive no portal da transparência você pode consultar quanto ganha um funcionário público. Então, eu fico me perguntando onde é que eu estava com a cabeça quando eu tive a oportunidade de estudar, de fazer alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu tive a oportunidade, eu estudei direito, não me formei. E nem sempre a nossa vida é para ser igual à vida do outro. Às vezes a gente tem que passar pelas situações que a gente passa para poder evoluir. E cada um tem uma forma de evolução. Então, as experiências que eu vivo é para minha evolução, as experiências que o outro vive é para a evolução do outro. Então, às vezes a gente se pergunta, né, se baseia, olhando aquela pessoa, né, aquela professora, por exemplo, ela trabalha segunda o dia inteiro, terça só de meio até o meio-dia, quarta só de tarde, eu acho, quinta só de meio-dia, e na sexta só de meio-dia, ou quinta o dia inteiro e na sexta só de meio-dia. É uma vida maravilhosa, ganha um baita salário e tem muito tempo para aproveitar. Mas só que, como eu disse, né? Talvez a minha evolução, o meu processo evolutivo, falando agora, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla na vida, né? Uma forma mais cósmica, espiritual. A gente vem na Terra, a gente nasce para viver certas experiências. E então, essas experiências servem para a gente evoluir como alma, como espírito. E cada um tem uma sina nessa vida. Aí você fica olhando a vida do outro e se perguntando por que eu não fiz igual ao outro. Porque era para ser assim. Porque você tinha que passar pelas experiências que você está passando. Eu tinha que passar pelas experiências que eu estou passando. Como eu estava dizendo, hoje eu estava exausto. Minha vida é exaustiva nesses últimos tempos. Ainda para minha sorte, essa semana eu deixei o carro desengatado na frente da casa da minha mãe na subida. O carro desandou, bateu atrás, amassou, estragou, vai quase 5 mil para arrumar. Ainda bem que eu tenho seguro, vai dar só 3 mil. Mas são gastos, são coisas, são problemas que a gente passa.
E se a gente passa por esses problemas, é porque a gente tem que passar por esses problemas. Por que certas coisas acontecem comigo e não acontecem com os outros? Por que certas coisas acontecem com os outros e não acontecem comigo? Porque cada um tem que passar pelo seu processo evolutivo. Cada um tem que passar por uma experiência diferente. Mas então não existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio. Mas tem certas coisas que a gente tem que vivenciar, independente do livre-arbítrio. Como eu estava falando agora há pouco. O futuro das profissões hoje é a internet. Qualquer pessoa hoje deveria entrar no mercado digital para começar a ganhar algum dinheiro. Ou uma renda extra, ou algo a mais. Esse é o livre-arbítrio. É você decidir que você vai fazer alguma coisa. Mas só que nesse processo, onde todos vão entrar, por exemplo, para trabalhar na internet, para começar a criar conteúdo, ou trabalhar de uma forma ou de outra na internet, cada um vai viver uma experiência diferente. E dessa parte a gente não foge. Porque são essas experiências que cada um vive, independente se todos fizerem a mesma escolha, que definem as nossas particularidades e a nossa evolução aqui nessa Terra, nesse planeta, ou nesse cosmos, ou nesse universo. Eu não sei como a gente está inserido, né? Porque a gente, às vezes, nem se dá conta de que está inserido num universo. Às vezes a nossa visão cósmica é tão pequena que a gente acha que tudo que existe é o que a gente enxerga na frente. Mas quando a gente olha a amplitude do planeta, do universo, das galáxias, de tudo, a gente se percebe totalmente diferente. Então, não adianta a gente querer se comparar com o outro. Cada um tem um papel no contexto evolutivo. E cada um tem que desempenhar o seu papel. Às vezes você e fulano começam a fazer coisas idênticas. Ou entram numa faculdade, ou começam num trabalho. Igualzinho. Os dois fazem as mesmas coisas todos os dias. Só que um começa a ter experiências diferentes e o outro não. Porque é assim que é a vida. Mas é claro que a gente tem que sempre buscar melhorar. Esse é o contexto evolutivo. Buscar evoluir. Apesar do que acontece comigo, eu tenho que buscar evoluir. Eu tenho que ir atrás para melhorar. Porque só tem um objetivo de estar nesse planeta. É evoluir. E enquanto a gente está aqui evoluindo, a gente tem que procurar, claro, ter uma boa qualidade de vida, como eu disse. Procurar ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor. E é isso que a gente busca no dia a dia, de fato, né? A gente está aqui em busca da sobrevivência. Mas junto com a busca da sobrevivência, a gente está buscando a evolução. Só que não percebemos, às vezes, isso. A gente só pensa no micro. A gente nunca pensa no macro. E de fato, o negócio é louco. O buraco é sempre mais embaixo. Eu essa semana tô com um grande pepino para resolver. Como eu disse, bati meu carro ali essa semana. E vou ter que gastar bastante para arrumar ele. E essa semana vai ser muito decisiva.
para eu conseguir me manter sem entrar no negativo, vamos dizer assim. Eu tô pensando em várias formas de conseguir levantar uma grana maior aí, porque realmente quando acontecem esses imprevistos, a gente fica sempre pensativo, né? Será que eu vou dar conta? Mas no final a gente sempre dá conta. Quando eu abri essa live, eu pensei que nem ia aparecer gente aqui para assistir, pois tanto tempo que eu não faço uma live aqui nesse canal. E tem 2 pessoas agora aqui online. Se eu imaginar que eu já fiz lives aqui nesse canal com mais de 300 pessoas online simultaneamente, e nessa época eu achava pouco. 300 pessoas assistindo ao vivo e eu achava pouco. Eu postava um vídeo e batia 3.000 visualizações dentro de 24 horas. E eu achava pouco. Batia 10.000 visualizações em uma semana. E eu achava pouco. Sabe por quê? Porque eu me comparava com os outros. E aí vem novamente o que eu estava falando anteriormente ali. A gente está sempre querendo se comparar. Só que as minhas experiências são diferentes dos outros. Por mais que você faça a mesma coisa que o outro faz, as tuas experiências vão ser diferentes. E eu achava ruim quando eu tinha 300 pessoas simultaneamente na minha live. Eu achava ruim quando eu postava um vídeo e ele batia 1.000 visualizações em 24 horas. Mas eu não sabia o quão poderoso era ganhar 1.000 visualizações em 24 horas. Aí hoje eu tô aqui fazendo uma live com uma pessoa assistindo, 2 pessoas assistindo. E tô me comparando com a pessoa lá do passado, que tinha 300 pessoas assistindo. Só que com um diferencial. Nesse momento eu poderia não ter nenhuma pessoa assistindo a minha live aqui. Eu poderia aqui estar falando simplesmente para as paredes, para o nada, para ninguém. Mas tem 2 pessoas me assistindo. Quer dizer que, embora eu não esteja falando de um assunto específico nesse momento aqui, tem 2 pessoas que pegaram uma cadeirinha, sentaram na minha frente e ficaram me olhando e prestando atenção no que eu estou dizendo. O quão poderoso é isso, né? E a gente muitas vezes não valoriza. Ah, mas é só 2 pessoas, eu vou desligar. Não. Eu já desvalorizei 300. Eu já desvalorizei 1.000. Já desvalorizei 10.000. Mas eu não desvalorizo mais nenhuma pessoa que esteja hoje na minha live. Quando eu fizer uma live, né? Porque depois de muito tempo, hoje eu abri a câmera do celular para fazer uma live. Não sei porquê, enfim, mas senti vontade de fazer e estou aqui fazendo. E por isso que eu digo, cada pessoa importa. Não importa se seja uma, se seja 10, se seja 100, se seja 300, se seja 10.000, se seja 1.000.000. Cada pessoa importa. Se você faz alguma coisa, cria um conteúdo com o objetivo de ganhar visualização, seja uma live assim como essa que eu estou fazendo, informal,
ou seja, algum conteúdo que você cria para a internet, ou se você está pensando, como eu disse, né, em entrar para trabalhar no digital, que é uma área muito promissora, como eu falei agora há pouco, é uma das áreas mais promissoras que tem hoje para você trabalhar. Você não pode desprezar nenhuma visualização, porque é de uma em uma que você chega em 10, que você chega em 20, que você chega em 100, 1000, 10.000. Mas tudo tem um começo. Eu estou gravando hoje nesse canal aqui, que tem 80 mil inscritos. Mas se eu estivesse gravando no outro canal que tem 3.000, que eu tenho outro canal que tem 3.000 inscritos, talvez não tivesse nenhuma pessoa lá. Mas mesmo assim, se eu estivesse gravando naquele canal, essa live, eu iria continuar gravando com 0 pessoas. Porque se eu me propus a fazer essa live, embora que seja um assunto específico, somente para conversar um pouquinho e desenferrujar, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ser grato por cada um que veio aqui. Beleza? Acho que por enquanto era isso. Grazie a todos, a todos que tiveram por aqui. E eu espero poder voltar em breve, fazer mais alguma live com vocês aí, de repente trazer algum assunto específico para ajudar, né? Porque o YouTube é ajudar. Você cresce no YouTube, você se desenvolve no YouTube ajudando as pessoas a fazerem alguma coisa. Eu cheguei a ter 80 mil inscritos aqui nesse canal ajudando alguém a fazer algo. Não foi do nada que eu ganhei 85 mil inscritos. Então, quem sabe num próximo dia aí, amanhã, semana que vem, daqui um ano, não sei, né? Tudo é possível na vida e eu posso voltar aqui, fazer uma live de novo, trazer algum assunto específico, falar sobre as corridas de aplicativo, quem sabe? Falar sobre minhas experiências financeiras, são assuntos que eu domino. Falar sobre os erros que eu já fiz na minha vida, falar o que eu poderia fazer de diferente para ter um resultado diferente. Eu tô com 36 anos, eu já acumulei bastante experiência nessa pouca existência minha, em várias áreas da vida. Então, quem sabe eu volto em breve aí com mais conteúdos para vocês. Por enquanto era isso. Um forte abraço e até a próxima.